Tudo bom, pessoal? Beleza? Aqui é o professor Jean. E aí a gente vai dar início, então, hoje aqui à nossa aula de Biologia Molecular e Biotecnologia. A gente já fez uma atividade, então, prévia, né, pelo Moodle. Então, já teve o envio de vocês. Aliás, se vocês estão ouvindo isso hoje, né, que é dia 1º de junho, vocês lembram que é o último dia para enviar a nossa atividade. Então, lembrem de enviar ela lá pelo Moodle, beleza? Ok? E agora a gente vai dar aqui uma introdução para vocês e uma retomada. Agradeço para quem já fez a atividade e fico no aguardo dos outros. Beleza? Então, só me apresentando novamente, eu sou o professor Jean Henrique da Silva Rodrigues. Eu também sou biólogo, como vocês, né? Estão aí nesse caminho para ser. Também estudei numa instituição estadual do Paraná. Estudei na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. E lá eu tive a oportunidade de fazer a graduação, acabei fazendo o mestrado e doutorado na área de biologia celular e molecular. E sou um apaixonado aí pela biologia, igual eu espero que vocês também sejam. Já dei aula na Unespar antes, foi uma baita experiência, foi ótimo. Dei aula na Unespar lá de União da Vitória, então fiquei muito feliz com a oportunidade de ter dado aula lá. E agora fico muito feliz também com a oportunidade de retornar na Unespar e dar aula para vocês. Então estou bem empolgado. A gente vai trabalhar a disciplina de Biologia Molecular e Biotecnologia, que é uma disciplina muito interessante e é, digamos que, a área de maior vanguarda da biologia, a gente pode falar assim. Então, é o que está mais à frente hoje em dia, né, em muitas questões tecnológicas. A gente tem várias áreas da biologia que estão à frente em questões de problemas, né, problemas ambientais, problemáticas, estudos relacionados, várias áreas de relevada importância. Mas a área que tem mais associação com a tecnologia é a área de biologia molecular e a própria biotecnologia. Então é uma área que a gente pode, às vezes, patinar um pouquinho em alguns conceitos básicos, mas que é sempre instigante e sempre traz novidades e possibilidades novas para a gente testar. Beleza? Vamos começar então? Falando sobre o que a biologia molecular estuda. Se vocês tivessem que conceituar agora o que a biologia molecular estuda. Então a gente vê aquele conceito de muito tempo, né, do que é biologia. Acho que em quase todas as disciplinas vocês começam com isso, né, desde lá do ensino médio. Então, bios, vida, logos, estudo. Então, estudo da vida. Estudo da vida em que nível? Nível molecular. Então, a gente vai estudar a vida nas suas bases moleculares. Basicamente, se a gente fala isso é muito genérico, né? A gente tem várias matérias da biologia que estudam a vida em suas unidades moleculares, né? Então a gente pode falar da bioquímica, a própria biologia celular, em vários aspectos, vai estudar então a biologia a nível molecular. Mas o que a ciência biologia molecular mesmo estuda? Ela vai estudar moléculas que estão muito relacionadas ao processo de expressão gênica, ao processo de expressão das características biológicas. Então, se a gente lembrar como a vida se organiza, né, em toda a biosfera, a gente vai ver que existem níveis hierárquicos de organização da vida. Então, se a gente pegar numa visão mais macro, mais ecológica, a gente tem a biosfera, que é o conjunto então de todos os seres vivos que compõem o globo. Nessa biosfera a gente tem diversos ecossistemas que vão incluir tanto a parte biótica quanto a abiótica aí, compondo, né, então várias comunidades interagindo entre si. A gente tem por vez as comunidades, como vocês podem olhar aqui na figura, que vão incluir então organismos de diversas espécies diferentes, então diversas populações diferentes. A gente tem por vez as populações. O que são as populações? Então, são conjuntos de organismos da mesma espécie que estão aí vivendo em conjunto em um mesmo local. E essas populações são formadas por organismos. Organismo, então, é uma entidade, é uma espécime de uma espécie específica. Esse organismo ele tem a capacidade de viver independentemente, então, né, em vários aspectos biológicos. Logicamente que existe uma dependência tanto ecológica quanto social em muitos aspectos. Mas ele tem uma unicidade biológica, né? Ele é um organismo. Ele é formado por vários sistemas de órgãos. Esses sistemas de órgãos, por sua vez, assumem funções diferentes no nosso corpo. Se a gente falar, por exemplo, sistema nervoso,
ele vai então integrar funções biológicas, ele vai tanto captar sinais nervosos e resultar em ações específicas, como a contração muscular ou por exemplo, a liberação de um hormônio, no caso de um sinal de uma glândula. Mas esses sistemas de órgão, eles não funcionam independentemente. Esses sistemas de órgãos, eles precisam atuar de maneira integrada, formando esse organismo. Cada sistema de órgão, ele é formado por vários órgãos. Se a gente voltar para o nosso exemplo, o sistema nervoso ele é formado por vários órgãos, como por exemplo o cérebro, a medula e os próprios nervos periféricos, que formam o sistema nervoso periférico. Cada um desses órgãos tem também a sua individualidade, mas sempre atuando de maneira integrada em um sistema de órgãos. Esses órgãos são formados por vários tecidos. Por exemplo, embora o cérebro seja formado principalmente por tecido nervoso, ele tem também tecido epitelial, formando ali vários componentes que vão estar presentes ali. Ele vai ter tecido conjuntivo, formando as meninges. Então tem os endotélios e os tecidos de vaso, que podem ter tecido muscular também. Então tem vários componentes teciduais, né, que vocês viram lá na histologia, que vão estar integrados juntos, formando esse órgão. E se eu tiver que definir o que é tecido? Tecido é basicamente um conjunto de células que tem ou relação morfológica ou relação funcional. Então, um conjunto de células morfofuncionalmente relacionados ou morfofisiologicamente relacionados. Por exemplo, o tecido nervoso é formado por células nervosas, né, os neurônios, e as células da glia, que são um conjunto intrincado de células aí fundamentais para a função neuronal. Temos, então, tecidos formados por células. Célula, a unidade da vida. Tudo que é vivo é feito de células. Então, é uma unidade muito abrangente. Basicamente, a gente define célula como uma unidade envolta por uma membrana que carrega um material genético, que tem uma capacidade de se multiplicar independentemente e que tem metabolismo próprio. A gente pode, basicamente, juntar todas as características e definir o que seria uma célula. Existe uma infinidade de diversidades estruturais de células, né, que vão desde uma célula procariótica até uma célula eucariótica. Lembram lá? Célula procariótica das bactérias, que apresentam, então, como característica a ausência de núcleo, né, e de organelas membranosas. E célula eucariótica são todas as células que formam os organismos eucarióticos, ou seja, que possuem um núcleo verdadeiro. Isso quer dizer que células animais, células de fungos, células vegetais, algas, protozoários, são todas células eucarióticas. E os vírus são onde? Os vírus não são feitos de células, né? Eles têm a sua capacidade, a sua constituição molecular semelhante à vida, mas eles não são feitos de células e eles não apresentam a capacidade de replicação independente. Então a gente coloca eles num grupinho à parte. A gente vai estudar um pouquinho deles em biomol também. A célula é formada por organelas. Organelas são unidades, então, encontradas no interior das células, que têm a função de executar alguma função específica. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso atua no processo de síntese de proteínas. Ele é individualizado por membrana e ele tem essa função. Algumas organelas, né, ou complexos supramoleculares, não são envoltos por membrana, como, por exemplo, os ribossomos. E eles têm também função na síntese de proteínas. Essas organelas são agregados, então formados por conjuntos de grandes macromoléculas celulares, incluindo proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos. Cada uma dessas macromoléculas, em muitos casos, é formada por monômeros, né, moléculas menores. E essas moléculas menores, por sua vez, formadas por moléculas ainda menores, que são formadas por átomos. O átomo é a unidade básica da matéria. Hoje a gente sabe da existência de partículas subatômicas, né? Mas a gente sabe que o átomo, como unidade fundamental da matéria, ele apresenta então suas características fundamentais e que vão ser expressas em toda a matéria. Isso é basicamente estudado em química e física, né? A gente tem esse estudo. Aqui na biologia molecular, a gente vai focar muito o nosso estudo no estudo tanto das moléculas como no estudo das células. Então a gente vai ter um foco de estudo mais relacionado a esses componentes. Logicamente que a gente sempre vai ter
respostas finais que vão influenciar tanto em tecidos, quanto em órgãos, quanto no próprio organismo, né? E a gente vai ver essa biologia molecular se expressando em todos esses componentes. Mas é sempre importante a gente lembrar e ter essa visão que o nosso foco vai ser principalmente molecular, em um conjunto de moléculas específicos, né? Qual que é o principal resumo desse slide, então? Que a vida tem uma organização hierárquica e que o nível de funcionamento e as características de um desses níveis de organização, por exemplo, as características moleculares, influenciam em como as células vão funcionar. A estrutura das células influencia em como os tecidos funcionam. Os tecidos influenciam como os órgãos vão funcionar. E os conjuntos de órgãos vão influenciar como um organismo funciona. E assim sucessivamente. Ok? Então é importante estudar a vida no seu nível molecular para entender as implicações disso a nível celular e a nível de organismo. Então, mesmo que a gente vá trabalhar com outra área, podem ter certeza que em algum ponto do trabalho de vocês a biologia molecular vai fazer sentido. Quimicamente, a gente sabe que todos os seres vivos têm uma unicidade química. Os seres vivos são, de modo geral, muito semelhantes quimicamente falando. E essa característica de composição química dos seres vivos é muito diferente da composição química da matéria não viva. Então aqui a gente tem um gráfico interessante lá do Albert, que compara então a composição química da crosta terrestre com as barras em vermelho, em azul, desculpa, e a composição química do corpo humano com as barras em vermelho. Então a gente vê que a abundância de alguns elementos nos seres vivos, né, a gente tem aqui destaque para carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né, então a gente fala de chon, são os mais abundantes nos seres vivos. Aqui tem um exemplo com o corpo humano, mas funcionaria basicamente até para uma célula de bactéria. Essa composição seria muito semelhante. A gente vê que eles são os mais abundantes, enquanto outros elementos, como o oxigênio, né, que está nesse grupo também, mas alumínio, silício, cálcio, são os mais abundantes na crosta terrestre, mostrando que a vida tem particularidades, né? Então, que a vida consegue agregar uma matéria diferente. Mas, apesar de ser diferente da matéria inanimada, essas características da vida são extremamente universais. Então, até as bactérias, mesmo os vírus, têm uma composição muito química muito semelhante com a nossa, né? Então, a gente tem essas bases químicas muito semelhantes. A gente sabe, então, que celularmente a gente tem alguns compostos químicos, né, ou elementos químicos, utilizando a nomenclatura mais correta, fundamentais. Então, 99% da massa celular dos seres vivos é formada por carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Eles são ditos elementos fundamentais. Outros elementos minoritários também muito importantes são sódio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro, potássio e cálcio, que a gente observa em azul aqui nessa figura. A gente chama eles de elementos minoritários. E a gente tem elementos traço. Aqui a gente tem vários, né, marcados em verde, desde flúor, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, selênio, molibdênio e iodo. Então tem diversos aqui que são ditos de elementos traço. Ok, qual que é a diferença deles basicamente? Então, elementos fundamentais são eles que compõem a massa que compõe os organismos, a matéria. Então, são eles que vão compor a maior parte da massa, do percentual de massa de carboidratos, proteínas, lipídios. Então, tudo que compõe seres vivos são compostos principalmente por esses componentes, né? Um esqueleto carbônico, ligado usualmente a oxigênio e hidrogênio, ou apenas a hidrogênio, e em muitos casos ligados a nitrogênio, como a gente observa nos aminoácidos e nos nucleotídeos. Outros elementos muito abundantes também, apesar de serem minoritários também, são muito relacionados a esses fundamentais, são fósforo e enxofre, que vão estar presentes então em moléculas importantes como ATP e o enxofre presente em proteínas. Vários deles são íons, como sódio, magnésio, cloro, que têm importante função na regulação osmótica. E vários desses elementos que são ditos de traço, os que estão em verde, são cofatores de enzimas. Então são elementos químicos que vão ajudar na função de várias enzimas. Já ouviram falar assim que é importante consumir uma castanha, né? Se você puder consumir castanha de vez em quando, comer um amendoim, comer algum tipo de castanha, isso vai fazer bem à saúde, né? Mas não pode comer muito, vai comer um pouquinho. Apesar de ter gordura, faz bem à saúde. Por quê? Porque muitas dessas castanhas
elas têm selênio. E selênio é um elemento que é raro da gente achar em outros alimentos. E esse selênio é extremamente importante porque ele é cofator de várias selenoproteínas. Então ele faz parte de algumas proteínas, como um elemento que tem importante função na ação dessas enzimas. Daí a importância de ter esse consumo, né? Como eu já disse para vocês, apesar de ter uma grande diversidade celular, diversidade de seres vivos, existe uma unicidade química. Então, todos os seres vivos compartilham um mesmo pool, né, um mesmo conjunto de átomos. E até mesmo as moléculas são muito semelhantes. Teve um pesquisador francês chamado Jacques Monod, que lá em 1954 que ele disse que o que vale para E. coli, né, uma bactéria, vale também para um elefante. Então aqui a gente tem como exemplo uma molécula de glicose, e a gente vê que não importa se é num elefante ou numa bactéria, a glicose é a mesma. A gente tem aqui à direita, vocês vão observar aí à direita no slide de vocês, o temido ciclo de Krebs, estudado lá em bioquímica, né? Ciclo do ácido cítrico. Não importa se você está falando de uma bactéria ou de um elefante, o ciclo do ácido cítrico ele vai ter uma estrutura geral muito semelhante. Algum detalhe enzimático pode mudar, eu posso ter uma oxidase alternativa, mas assim, o esqueleto básico, os processos metabólicos básicos, eles são muito semelhantes entre todos os seres vivos. Logo, se eu estudo a nível molecular a vida, eu compreendo basicamente princípios que vão servir para todos esses seres vivos. A gente já falou que os seres vivos, então, eles são formados por um conjunto específico de átomos, né, dentre a grande diversidade presente lá na tabela periódica. Aqui a gente tem alguns exemplos de componentes orgânicos e inorgânicos que são componentes químicos celulares. A gente tem desde gases, como o oxigênio e o dióxido de carbono, que vão estar relacionados à vida. A gente tem sais, como o NaCl, né, o cloreto de sódio. A gente tem a molécula de água, o ácido clorídrico, que vai estar presente em várias secreções biológicas, né, como o suco gástrico. E aqui entre os componentes orgânicos a gente tem ácidos graxos, glicerol, lipídios, um aminoácido e aqui uma molécula de açúcar. Então, o que diferencia grandemente esses componentes inorgânicos e orgânicos? Basicamente, os orgânicos apresentam um esqueleto carbônico. E esse esqueleto carbônico, né, geralmente formado por mais de 2 carbonos, ele é extremamente relevante para a função e para dar estrutura para essas moléculas. Porque o carbono tem essa capacidade de formar 4 ligações químicas, que faz dele uma molécula muito estável. Se eu for pegar uma célula, então, e agora analisar a nível molecular e não a nível de elementos fundamentais, né, a nível atômico, a gente vai ver que, tomando uma célula bacteriana como exemplo, por exemplo, uma E. coli, 70% do corpo dela é formado de água. Né? Assim como em nós, isso é muito semelhante em nós também. Apesar disso variar grandemente nos seres vivos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma semente, ela vai ter muito menos água do que isso. Se eu pegar uma água viva, ela vai ter muito mais água do que isso. Então isso varia grandemente nos seres vivos, os percentuais, mas os componentes são muito semelhantes. 30% do corpo dessa bactéria, dessa célula bacteriana, é formado por outros componentes. A gente observa, então, aqui nessa figura, em diferentes cores, os diversos componentes. Né? Em azul ali mais brilhante, a gente tem os polissacarídeos, correspondendo a 2%. Polissacarídeos como, por exemplo, os que estão na parede celular da bactéria, né? Compondo os peptidoglicanos. A gente tem as proteínas, que correspondem a 15%. Então, proteínas têm função tanto estrutural quanto função metabólica, né? E função de defesa ou associativa, né? Nesses organismos, então, de sinalização, que é extremamente importante. A gente tem os ácidos nucleicos, incluindo RNA e o DNA, formados por nucleotídeos, e os fosfolipídios, né, que são os principais representantes lipídicos em uma célula bacteriana, embora nós tenhamos outros lipídios também, né, dentre essas classes, nos mais diversos seres vivos. Né. Em outros seres vivos a gente vai ter ceras, os próprios esteróis, que vão estar presentes em outros grupos de seres vivos, além dos triacilgliceróis. E temos também íons e moléculas pequenas, que correspondem aí, no caso, a 4% da matéria dessa célula. Aqui, só para a gente olhar e começar a retomar, né? Se a gente está afastado um pouco, então como que a gente retoma esse olhar molecular para a vida, né? Se vocês olham essa figura aqui, vocês conseguem pensar no que é isso? Olhem lá, olhem com cuidado. O que vocês estão vendo aí?
Conseguem reconhecer os átomos, pelo menos? O que a gente tem? A gente tem oxigênio, a gente tem fósforo, né? O O, que é do oxigênio, o P, que é do fósforo, H, que é do hidrogênio, N, que é do nitrogênio. Ué, não tem carbono? Tem carbono, lembram? Como que a gente representa, né, essas fórmulas químicas estruturais? Cada uma das quininhas aqui, por exemplo, nessa figura central aqui, né, que eu tenho esse anel com o oxigênio, cada uma dessas quininhas, elas representam um carbono. Ok? Então, sempre que eu tenho uma junção de duas quinas, eu tenho um carbono. Ali, intercalando os nitrogênios, eu tenho carbonos também. E a gente sabe que cada tracinho desse representa uma ligação química. Quando eu tenho traços duplos, representa uma ligação dupla. Ok? Então, eu tenho carbonos também. Aí, agora, eu tenho 3 fósforos aqui. Na verdade, esse fósforo com esse oxigênio é um fosfato. Então, eu tenho 3 fosfatos. Eu tenho algo que se assemelha a um açúcar aqui embaixo. E eu tenho alguma estrutura nitrogenada aqui. Será que é uma base nitrogenada? Isso, na verdade, é uma adenosina trifosfato. Lembram o que é adenosina trifosfato? O famoso ATP, moeda energética da célula, né? Então ele é formado por um açúcar ligado a 3 fosfatos, ligado a uma base nitrogenada aqui do lado, que no caso é uma base relacionada à adenosina. Isso é uma moeda energética extremamente importante, né? Vocês estudaram ela em diversos aspectos já no curso de Ciências Biológicas. E esse daqui? Conseguem imaginar o que é isso? Aqui a gente tem várias representações de uma mesma molécula, né? Eu tenho aqui uma fórmula química simples, tenho fórmulas estruturais e fórmula estrutural com bolas e bastões. Aqui essa colorida. A gente vê então várias maneiras de representar a mesma coisa. Então eu tenho C6H13NO2. Se eu contar os carbonos nas figuras, eu vou ver que eu tenho 6 carbonos, né? Nas bolinhas pretas eu tenho 6 bolas pretas. Na figura ao lado, que é essa representação estrutural, eu só vejo esses carbonos finais, né? Mas como eu disse para vocês, cada uma das quinas do encontro entre as linhas, eu tenho um outro carbono. Então se eu contar ali, eu tenho, olha, 2 carbonos terminais. Aí no meio eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 mais 2, 6 carbonos. Ok? Conseguem observar alguma característica nisso? Bom, eu tenho aqui um NH2. NH2 é um grupo que a gente chama de amino. Tenho também, olhando a fórmula estrutural, esse OOH. Lembrem que ali no meio eu tenho um C, né, um carbono. Então eu tenho um COOH. Se vocês puxarem muito lá de trás da química, COOH é uma representação de ácido carboxílico. Então eu tenho um grupo amino e um grupo ácido. Quer dizer que eu tenho um aminoácido. Esse é um aminoácido leucina, isoleucina no caso, né? A isoleucina ela é muito utilizada em suplementação, né? Então muita gente aí que vai para academia e compra uns suplementos lá tem bastante isoleucina nesses suplementos aí para aumentar a massa muscular. A gente sabe que é um aminoácido porque eu tenho, naquele ponto ali que eu tenho, olhem para a figura à direita, né, representação estrutural, que eu tenho o NH2 com esse triângulo, né, que é só uma representação angular dessa ligação, logo acima eu tenho um carbono. Esse carbono é dito carbono assimétrico, porque esse carbono ele vai estar ligado a 3 grupos distintos. À direita ele vai estar ligado a esse COOH, que é o ácido carboxílico, abaixo ao NH2, à esquerda, a esse grande grupo que a gente chama de radical, que vai envolver esse CH3, 3 outros carbonos e esse H3 no final, né, esse que está à esquerda. E acima eu tenho um outro hidrogênio, que a gente também não representa, ok? Se vocês olharem, olhando da direita para a esquerda, ele é a segunda bolinha preta, esse carbono que eu disse para vocês. Se vocês verem, ele está ligado a 4 grupos distintos. Acima eu tenho essa bolinha azul que representa o nitrogênio e os 2 hidrogênios, NH2. Abaixo eu tenho um hidrogênio, que é essa bolinha branca. À direita, essa bolinha preta, 2 bolinhas vermelhas e uma bolinha branca, que é o ácido carboxílico. E à esquerda, esse grande grupo, que é o radical. Logo, isso é um aminoácido. O que diferencia todos os aminoácidos, só esse radical, que é esse grupo que está à esquerda. Beleza? E isso daqui, lembra alguma coisa vocês? A gente já viu uma coisa parecida aqui nessa aula, hein? Tenho de novo aqui, ó. Lembra essa base nitrogenada? Pensem aí, o que vocês acham que é isso? Tem esse fosfato, tem esse açúcar aqui no meio. Tá lembrando alguma coisa, né? Base nitrogenada. Onde eu tenho base nitrogenada?
Acho que é nos nucleotídeos que compõem o DNA, não é? É um nucleotídeo. Nesse caso, é uma desoxiguanosina. O que é uma desoxiguanosina? Como que eu sei que é desox? Se vocês olhem na figura, né, na representação, tem o açúcar, né, que é a pentosa, essa figura em cinza aqui no meio. Abaixo dela, então na última linha, né, a parte mais baixa dela, vocês vão ver que tem um OH à esquerda e tem um H à direita. Esse H à direita está ligado ao carbono 2. Esse carbono 2 é o que distingue os açúcares do RNA e do DNA. No caso do DNA, ele não tem um oxigênio, então é só esse hidrogênio sozinho. Então eu chamo ele de desox, porque não tem o oxigênio. E é uma guanosina porque essa base nitrogenada aqui maior, né, é o que representa a letra G do DNA. Então é uma desoxiguanosina. E ele tem um fosfato aqui. Esse está monofosfato, mas ele poderia ter 3 fosfatos se ele fosse ligar ao DNA, né? Para que olhar essas moléculas? Bom, para treinar o nosso olho, né? Então conseguir reconhecer algumas moléculas biológicas e não olhar e falar, nossa, meu Deus, que monte de letra louca, não vou entender nada. Não, vamos tentar, né? Vamos fazer o processo. É um exercício, galera, é sempre um exercício. Por quê? Porque a vida tem natureza molecular. Então a vida ela é composta de blocos fundamentais, né? Então a gente observa aqui nessa figura alguns grupos de blocos fundamentais da vida. A gente tem à esquerda alguns aminoácidos das proteínas. Como eu disse para vocês, todos são formados por um carbono assimétrico central. Se vocês olharem, tem sempre um carbono acima desse bloco rosa. Esse é um carbono assimétrico central. À direita eu tenho um hidrogênio. À esquerda um grupamento amino. E acima um ácido carboxílico. O grupo de baixo, que está marcado em rosa, é o radical. E o radical muda, e é isso que vai dar nome ao aminoácido. Né? Então eu tenho alanina, serina, aspartato, vários nomes ali. Na figura do meio, a gente tem os componentes dos ácidos nucleicos. Então a gente observa que os ácidos nucleicos, né, a gente já disse, eles são formados por nucleotídeos, e nucleotídeos vão ser formados por açúcares ligados a fosfato. Olha a estrutura do fosfato ali no meio. Esse fosfato ligado a esses 4 grupos aqui, né, incluindo oxigênios e hidroxilas, né, que é o OH, ligado a uma base nitrogenada. O que diferencia os nucleotídeos é tanto o tipo de açúcar, então eu posso ter, se vocês olharem abaixo, né, abaixo da linha pontilhada, eu tenho à esquerda uma ribose. Olhem no carbono 2 ali, ó, aquele carbono de baixo que eu falei para vocês antes, né? O mais inferior ali, eu tenho 2 OHs ligados ali embaixo, no carbono 2 e no carbono 3. Já à direita, eu tenho um 2-desoxi-alfa-O-ribose. Isso é uma desoxirribose, ok? Nome muito mais simples. E eu vejo que eu tenho um OH no carbono 3 e um hidrogênio no carbono 2, mostrando que esse é um açúcar do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. A gente olha aqui também as bases nitrogenadas. A gente tem algumas menorzinhas, vocês olharem ali, né, algumas menorzinhas, como por exemplo uracila, timina e citosina, que são ditas de pirimidinas, e algumas maiores, formadas por 2 anéis, que são a adenina e a guanina, que são ditas de purinas. Lembra sempre que uma purina se pareia com uma pirimidina. A gente vai falar disso também quando a gente for retomar agora a estrutura do DNA. A gente observa aqui do lado também em C alguns componentes dos lipídios, ok? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Então a gente tem ácidos graxos, ok? Que são então formados por essas grandes cadeias carbônicas, né? Que tem um grupamento ácido carboxílico em uma das extremidades. Se vocês olharem ali o oleato, que é o primeiro, ele tem lá em cima um grupo ácido carboxílico e aí uma longa cadeia de carbonos ligados a hidrogênios. Não tem nenhum oxigênio. Isso me mostra que não é um açúcar, que é um lipídio. E eu tenho, na maior parte das vezes, ligações simples entre os carbonos, mas tem algumas ligações duplas, como ali no meio, ó, uma ligação dupla no oleato. O palmitato não tem nenhuma ligação dupla. E aí eu observo ali do lado uma colina. Essa colina é um componente que vai estar presente então, em alguns fosfolipídios, fosfatidilcolina. Tenho vários outros componentes, etanolamina, que podem estar presentes. E tem um glicerol. O glicerol é uma estrutura que vai juntamente com
os ácidos graxos compor os triglicerídeos. Sabe aquele exame lá? Quando você vai no médico, muitas vezes acontece com a mãe, né? Da gente vai no médico e fala, tá com os triglicerídeos altos, triglicérides ou triacilgliceróis, e aí falam, tem que cuidar da alimentação. Os triglicerídeos são formados por 3 ácidos graxos e um glicerol. Ok? E ali embaixo a gente tem o último bloco fundamental, que é o açúcar fundamental, que é a glicose, né? Então é um bloco fundamental que compõe grandes moléculas, como por exemplo a celulose, o glicogênio e o amido, né? Que são moléculas bem maiores. Aqui temos então grupos de grandes macromoléculas. A gente vê que essas macromoléculas elas funcionam em um meio aquoso. Bem no meio da figura, a gente tem moléculas de água. A gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água. Então, vendo que elas estão formando ligações de hidrogênio, hydrogen bonds, ali que aparece escrito, sempre acontecem entre um hidrogênio de uma molécula, marcado em branco nessa figura, e o oxigênio de outra molécula, marcado em vermelho. Então, vocês vão ver que existem esses hydrogen bonds aqui no meio. Se vocês olharem aqui do lado, a gente tem um fosfolipídio. Esse fosfolipídio, então, é um componente lipídico, né, formado por uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A gente tem aqui a representação de uma proteína à esquerda e superior, né? A gente faz isso, é uma representação gráfica, né, que facilita, né, para mostrar os diferentes componentes dessa proteína. Deixa eu só tentar ajustar uma coisinha aqui, galera. Opções de ponteiro. Ótimo. Vamos colocar aqui a caneta, que eu acho que facilita, né? Isso. Aqui eu tenho uma proteína. Olha aí, E aí aqui embaixo, nesse aqui embaixo, eu tenho um açúcar, né? Então isso é uma representação de uma cadeia ramificada, né? Que seria semelhante, por exemplo, na celulose. Ok? Formada por várias unidades menores que a gente chama de unidades de açúcares, né? Que no caso aqui é uma glicose unida. E aqui embaixo a gente tem um ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico, ele é então formado por vários nucleotídeos, né? O DNA. Isso tudo para mostrar para vocês que a vida tem natureza molecular. Então é importante estudar as moléculas. Para compreender a vida como um todo, a gente precisa entender também ela a nível molecular. Entender como essas moléculas se integram e interagem, formando então as unidades celulares. A gente vê nessa figura aqui, do lado esquerdo, né, nessa parte aqui, uma célula e as suas organelas. Aqui no caso é uma célula vegetal. E a gente observa então vários componentes dessa célula vegetal, né? Desde a parede celular aqui embaixo, a gente tem várias organelas, como por exemplo cloroplastos, a gente tem o núcleo, vacúolo, complexo de Golgi. E a gente observa então vários componentes que foram retirados. Por exemplo, se a gente olhar aqui, nessa figura do meio tem a membrana plasmática. A membrana plasmática, então, ela está presente aqui abaixo da parede celular, envolvendo todo o citosol. A membrana plasmática é dinâmica, né? Ela é basicamente lipoproteica. Então ela é formada por lipídios, que são fosfolipídios associados com proteínas. Proteínas, por sua vez, são formadas de aminoácidos, com aquela estrutura que eu já descrevi para vocês. Carbono assimétrico no meio, ácido carboxílico, amina, hidrogênio e um radical aqui no caso. Temos aqui embaixo também a parede celular. Parede celular, evidentemente, nos vegetais formadas de celulose, que é um polissacarídeo formado por vários açúcares menores, que no caso é uma glicose. Temos aqui em cima também a representação da cromatina. Cromatina é a estrutura, né, então, que compartimentaliza, compacta. Então, coloca de maneira compacta o material genético da célula, basicamente formado por DNA enovelado em proteínas histonas. Esse DNA formado por vários nucleotídeos, esses nucleotídeos formados por unidades monoméricas, né? Esses nucleotídeos, de fato, são as unidades monoméricas que compõem o DNA. Assim, a gente vê que a biologia molecular ela está integrada com várias outras ciências. A gente viram que eu já falei para vocês de material genético, já falei de célula, já falei de proteínas. Parece que vocês já estudaram isso, né? Então, a biologia molecular ela surge da interface dessas 3 grandes ciências: genética, biologia celular e bioquímica.
Elas integradas formam o que a gente chama de biologia molecular. E o que a gente vai estudar está bem nessa interface aí, conectando as três. Então existem várias perguntas que são muito frequentes na biologia molecular. Dentre essas, a gente pode citar algumas. Qual que é a composição do material genético? Então, o conceito de material genético ele é conhecido muito antes de se conhecer o DNA, galera, para vocês terem ideia. A gente sabe hoje em dia que o material genético da célula é o DNA, né? Mas esse conceito de um material genético que era passado de geração em geração e que continha, então, as informações para se fazer um novo ser vivo, que poderia ser mutado, mas que da mesma forma poderia replicar fielmente essas informações, é um conceito muito antigo, né? Então a noção de hereditariedade ela já vem lá de trás, ela já vem dos tempos de antes de Cristo mesmo. Eu tenho relatos que dão a noção de hereditariedade, né? Quando você já fala de algumas doenças, como por exemplo hemofilia, em vários livros sagrados, eles já falam então de sangramentos excessivos, que isso podia passar de pai para filho. Isso é uma noção de hereditariedade, é uma noção de material genético, basicamente. Só que qual que é a composição desse material genético? Isso é ferramenta da biologia molecular. Do que é feito, como que ele se organiza, como que ele se organiza, como que esse material genético na forma de genomas se organiza em células eucarióticas, como por exemplo humano, outros animais, plantas, em células procarióticas, como as bactérias, ou mesmo nos vírus, como por exemplo o coronavírus, que está tão em alta aí. Como que é esse material genético? Ele é diferente? Quais que são os processos moleculares de armazenamento, transmissão e expressão da informação genética? Então, como que eu armazeno, modifico, como que eu passo isso de uma célula para outra? Existe uma transmissão entre espécies diferentes? Será que se eu comer uma soja transgênica vai passar algum gene para mim? Será que essa vacina de RNA que estão fazendo para o coronavírus e para outras viroses, será que ela pode interagir com o meu DNA? Então são algumas das perguntas que a gente pode fazer e que a gente pode tentar entender, né, quando a gente falar de biologia molecular. A gente vai tentar fazer ao longo da disciplina. E expressão da informação genética. Então, como que essa informação que está contida em moléculas, na forma de letras químicas, adenina, citosina, guanina e timina, como que isso se expressa? Como que isso aparece no fenótipo? Como que isso muda a forma do organismo? Como que isso muda? Como que uma alteração genética em um suíno, por exemplo, muda a quantidade de carne que ele vai ter? Como que isso faz com que ele tenha menos gordura? Como que essa informação se expressa? Ok? Então a gente vai fazer essas perguntas a nível molecular primeiro, entender os processos, né? Por exemplo, aqui no caso, replicação, transcrição, processamento e tradução. E a gente vai entender isso sempre sob o viés da biotecnologia, né? Que é a última pergunta aqui, né? Quais são as principais aplicações das técnicas de biologia molecular e biotecnologia em saúde, em ambiente, em indústria? Quais que são essas aplicações? Ok? Então, sempre buscando entender exemplos, mas entendendo o fundamento, galera. Exemplo, o mais importante é que aqui vocês adquiram base para interpretar os exemplos. Ok? Hoje em dia a gente vê que a gente vive uma crise de informação, né? Então, muitas pessoas não têm capacidade de entender a informação, uma questão de educação mesmo, né? Então, de problemas políticos, sociais, ou muitas vezes entender a informação de maneira errada. Então, como que a gente pode usar esse nosso conhecimento para entender a informação de maneira certa? Será que se eu souber sobre como funciona o vírus e como que funciona a biologia molecular dele, eu vou achar que aquela fake news que eu recebi no WhatsApp lá sobre como tratar o coronavírus, que eu vou achar que aquilo lá funciona? Não, se eu for um pouco mais crítico e entender como que isso funciona, né, e quais são as bases moleculares para isso, eu vou ter base para entender, para correr atrás, para procurar um artigo que fale para mim qual que são as melhores opções para o coronavírus, para tratamento, e não simplesmente repassar uma mensagem, né, que muitas vezes está errada. Ok? Então a gente vai discutir essas técnicas e sempre buscar a aplicação. Sempre buscando entender o fundamento da biologia molecular para entender a aplicação numa técnica, ok? Sempre entendendo o fundamento da técnica, conseguindo ler informação. Essa que é a grande ideia, ok? E de novo, estamos sempre abertos para conversar sobre a melhor maneira da gente lidar com isso. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar também sem problema. Eu sempre vou reservar um tempinho durante a semana nas nossas aulas para ficar esclarecendo dúvidas de vocês, ok?
Então, quem que é o principal? A gente falou de várias coisas, mas quem que é o principal objeto de estudo da biologia molecular? É o DNA. O DNA é o principal objeto de estudo da biologia molecular. Então, essa molécula que é quase um símbolo da cultura pop, né? É usada até na arquitetura, é usada em obras de arte. Todo mundo vê na televisão, mesmo uma pessoa que não tenha tido a oportunidade de estudar mais a fundo isso, ela vê, ela reconhece que é o DNA. Então, muitas pessoas sabem o que é o DNA, né? Então é uma informação bem difundida. Pode não saber a fundo, mas tem noção do que é essa molécula e do que essa figura representa. A gente vê essa figura aqui rotativa, mostrando essa dupla hélice, né, de giro à direita. É complicado ter essa oração está girando à direita ou à esquerda, tá? Mas interpretem que esse giro aqui é um giro à direita, né? Ok? Então é basicamente um giro anti-horário. Formado então por dois esqueletos açúcar-fosfato. A gente vai ver como ocorre essa união, né, na ligação nucleosídica, né, ou ligação fosfodiéster entre esses nucleotídeos. E dentro desse esqueleto açúcar-fosfato, a gente tem as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas estão pareadas, então, né, se a gente olhar aqui nessas figuras, né, ó, aqui, cada lado representa então uma fita de esqueleto açúcar-fosfato, né, então uma cadeia polinucleotídica. E essa cadeia polinucleotídica ela está pareada com outra cadeia polinucleotídica, né? E cada cadeia polinucleotídica pareando na sua porção central através das suas bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas pareiam segundo regras específicas, né? A gente vai ver isso de novo também. Sempre uma adenina pareando com uma timina através de duas ligações de hidrogênio e uma guanina pareando com uma citosina através de 3 ligações de hidrogênio. Ok? Essas ligações de hidrogênio que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio, tá? Mas é um termo errôneo, ponte, porque a ponte dá a ideia de algo fixo. E a ligação de hidrogênio não é necessariamente fixa. A gente vai ver em vários processos biológicos normais, como por exemplo a replicação, transcrição, que essa ponte vai se abrir, né? Então por isso que a gente utiliza o termo ligação. Então essa ligação ela vai se desfazer. E mesmo em processos biotecnológicos como o PCR, a gente utiliza artifícios como a temperatura para abrir essas ligações. Ok? A gente tem aqui então uma outra representação mostrando os nucleotídeos, olha como unidades aqui, ó. Aquela unidade que a gente viu do nucleotídeo, formado por um fosfato, um açúcar e aqui uma base nitrogenada, no caso uma guanina, formando 3 ligações com uma citosina. A gente observa essa polaridade das fitas, né? Então a gente tem a extremidade 5' e a extremidade 3'. A extremidade 5' é onde se liga o fosfato. E a extremidade 3' é onde eu vou ter, então, o OH aqui para receber o próximo nucleotídeo. Né? Então a fita sempre cresce de 5 para 3'. A gente vê que essas fitas são antiparalelas. Então enquanto uma vai de 5 para 3', a outra vai de 3 para 5', né? Mas sempre o crescimento vai ser nesse sentido, ok? Antiparalelas, sempre de 5 para 3'. Outro tópico extremamente importante em biomol que a gente já vai estudar logo é o dogma central da biologia molecular. Então, que é basicamente como essa informação que está contida no DNA ela se expressa na forma de proteínas. Então, como que essa informação que está no DNA ali ela sofre replicação, a gente vai ver isso antes, mas como que ela é transcrita na forma de RNA mensageiro ou de outros RNAs que podem ser ativos, né, por si só. Como que essa informação, quando está no RNA mensageiro, é processada, conduzida até o citoplasma, no caso de células eucarióticas, e traduzidas pela ação dos ribossomos em proteínas. Como que acontece todo esse processo? Okay? Então a gente vai consultar e entender como isso acontece. Isso a gente dá o nome de dogma central da biologia molecular. Okay? Essa figura representa um pouco melhor. A gente tem então o DNA, que por si só pode passar por vários processos, né, de replicação, reparo e recombinação. Mas, quando a gente fala de expressão gênica, a gente tem o DNA sendo transcrito em RNA, ou seja, servindo de molde para fabricar o RNA. E esse RNA, que vai ser formado pelos nucleotídeos também, mas aqui no caso ribonucleotídeos, né, e contendo a uracila em vez da timina, ele vai ser traduzido, então lido
pelos ribossomos, que vão então conseguir, ao ler cada trinca, incluir um aminoácido específico, formando então a sequência proteica, ok? Que vai conseguir se enovelar e executar uma função biológica específica. Então a gente vai estudar em detalhes esses dois processos, olha, transcrição e tradução. Transcrição é o processo pelo qual a informação contida no DNA ela é transcrita em RNA. E tradução é o processo pelo qual a informação contida no RNA é lida, né, e traduzida em proteínas. Ok? Qual que é o plano de ensino da nossa disciplina, então? Tendo em vista isso que a gente discutiu, né? Então, a ementa principal é o dogma central da biologia molecular. Então, estudar replicação, transcrição e tradução. Para isso, a gente vai precisar estudar a estrutura do DNA. Sei que vocês já viram bastante coisa, então a ideia é que a gente faça uma revisão mais rápida na próxima semana para a gente dar continuidade a isso, né? Então, a gente fechar o primeiro bimestre e aí dar continuidade a esses 3 processos aqui no segundo bimestre. E a gente vai estudar vários tópicos que são transitórios da biologia molecular para a biotecnologia, incluindo marcadores moleculares. São, por exemplo, os marcadores que são utilizados em biologia forense, que fazem com que você consiga identificar um indivíduo ou realizar um teste de paternidade. E técnicas utilizadas na clonagem molecular. Então, a técnica de PCR, hoje em dia o RT-PCR é a técnica de ouro para diagnóstico do coronavírus, por exemplo. Quando a gente fala em técnica de diagnóstico do coronavírus, o RT-PCR a técnica de ouro, né? Então é extremamente importante entender como que ela funciona e quais são as diversas aplicações que ela pode ter. Então hoje, para vocês terem ideia, né, a gente, no diagnóstico do coronavírus, coleta a secreção nasal ou de orofaringe do indivíduo, e essa secreção em laboratório você consegue identificar a presença de material genético do vírus nessa secreção, amplificar e determinar a quantidade relativa de vírus que você tem naquele indivíduo. Uma técnica extremamente sensível e que ocorre totalmente em laboratório. Okay? Técnicas de hibridização molecular. Então, várias técnicas que nos permitem identificar a presença de uma sequência gênica em uma amostra de DNA. Tanto em uma amostra extraída, quanto, por exemplo, em uma amostra de cromossomos. Então, quando você está trabalhando com algum diagnóstico cromossômico em genética médica, né? Identificar alguma alteração cromossômica, você pode hibridizar isso com uma sonda de DNA, um pedacinho de DNA. A gente vai ver isso também. Introdução de DNA exógeno em micro-organismos. Então são processos de transgenia, né? A gente vai ver isso de maneira geral, tanto em micro-organismo quanto em macro-organismos. A gente vai ver como que esse DNA pode ser transferido de um organismo para outro, né? Quais são as técnicas que isso permite que eu faça isso. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico do milho BT, né? Que é um milho transgênico que expressa uma proteína de uma bactéria que é tóxica para a principal praga do milho. E eu consigo inibir a herbivoria, então o ataque, né, desse milho. Como que eu faço isso em laboratório? Quais são os procedimentos, né, as técnicas mais conhecidas? Como que eu manipulo um plasmídio? Como que eu analiso a sequência de um DNA? Ok? A gente vai ver também expressão gênica heteróloga, proteínas recombinantes. Então, como que eu, por exemplo, hoje em dia vocês sabem que a insulina, que é consumida, né, por indivíduos diabéticos que são insulino-dependentes, ela é produzida de maneira recombinante em laboratório. Então, ela é produzida a partir de uma bactéria. Como que isso é feito? Qual é o processo? A gente vai estudar isso. Mutações sítio-dirigidas e diversas outras aplicações da biologia molecular. Ok? Tendo então como objetivo geral fornecer subsídios para os conhecimentos básicos, né, dos conceitos básicos e métodos experimentais de biologia molecular, dando ênfase à aplicabilidade em diferentes áreas das ciências biológicas. Como eu disse para vocês me falarem, professor, eu trabalho com zoo, eu não quero mexer com biologia molecular. Se vocês pesquisarem trabalhos com zoologia, vão ter vários trabalhos que vão utilizar técnicas de biologia molecular para fazer taxonomia, para ver dinâmica de populações. Falei, professor, eu gosto de botânica. Vão ter vários trabalhos que vão utilizar isso para estudar também as plantas, tanto em aspecto filogenético quanto em dinâmica populacional. Então, nas mais diversas áreas, a gente vai ter aplicação. Podem ficar sossegados. E a gente vai ter como objetivo específico, então,
vários aí, todos relacionados a essa ementa que a gente observou, né? Ok? A biotecnologia ela vai integrar, então, esse conteúdo de biologia molecular, né? E é basicamente impossível a gente distinguir e separar. Por quê? Porque a biotecnologia ela faz a interface entre ciência, né, as pesquisas de base, e a tecnologia. Então ela vai juntar tudo que a gente está vendo nessa base de biologia molecular com o que a gente precisa de aplicação de inovação. Então aqui a gente vê alguns artigos, exemplos, olha, à esquerda aqui, né, vocês veem o CRISPR, que é uma técnica de edição gênica super atual e que tem aí, é muito promissora em termos de terapia gênica. A síntese de fatores de crescimento, a pesquisa com coronavírus, que está aí super atual, tanto para métodos de diagnóstico quanto tratamento, desenvolvimento de vacinas. Tudo isso é biotecnologia, galera. E a gente vai ver tudo isso, então, de maneira aplicada e relacionada, sempre buscando a educação científica de vocês, então que vocês aprendam a buscar informação, ok? Porque a informação sempre vai ter nova. O objetivo não é decorar uma informação, é aprender a buscar, aprender a entender, ok? E aprender a reconhecer o que é mentira, né, galera? Porque tem muita coisa que é mentira aí disponível. Então, por exemplo, hoje em dia parece inteligente você falar em DNA, né? Parece chique. Então, vocês vão ver que tem várias técnicas aí, se vocês fuçarem um pouco na internet, vão ver várias publicações de coaching ou de indivíduos que se autodenominam especialistas em algo, que falam que fazem reprogramação de DNA para a abundância, que vão manipular o seu DNA para você ter sucesso. Então isso não existe, né, galera? Isso é só um post na internet, isso não existe em termos moleculares, né? Então a gente não adianta, a gente não vai conseguir utilizar isso, né, de alguma maneira biológica. Pelo menos a gente pode falar que em termos de biologia molecular isso não existe. A gente não consegue fazer isso, ok? Não existe reprogramação de DNA nesse sentido, né, para fazer a pessoa ter mais dinheiro. Então, infelizmente, não existe essa possibilidade, ok? Técnicas de manipulação de ácidos nucleicos sim existem, mas não com esse fundamento. Então, isso é fake. A gente tem que aprender a ler e entender essas informações. O que existe de técnica de manipulação? E que a gente vai ver em biologia molecular, ok, a gente tem técnica de DNA recombinante, que está relacionada então com a produção de proteínas recombinantes, como por exemplo a insulina, técnicas de clonagem, tanto celular quanto gênica, transgenia, genômica, terapia gênica, PCR, que é uma técnica de replicação do DNA in vitro, né, em grande quantidade. Então a gente fala de reação em cadeia da polimerase, ok? Temos pesquisas com células-tronco, então, que são extremamente importantes em termos de terapia celular, né? Desde técnicas já consagradas, como por exemplo o tratamento de várias leucemias, até técnicas modernas, que vão desde o tratamento de doenças degenerativas, como por exemplo o Alzheimer, até técnicas relacionadas mais à beleza, por exemplo, o uso dessas células para combate a rugas e outros componentes, né? Além de reestabelecimento, por exemplo, de um tecido nervoso que foi seccionado em um processo que causou uma paraplegia. Então, existem várias aplicações médicas para isso. E a RNA de interferência, que é uma técnica que teve o seu grande auge, mas ainda é muito utilizada e permite que a gente iniba a expressão de um RNA. Ok? Uma técnica bem interessante. Então, esses são alguns exemplos de técnicas que a gente vai observar. Ok? Sempre na biologia molecular junto com a biotecnologia e sempre buscando a participação de vocês. Beleza? Aqui, só para finalizar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como vai ser a nossa avaliação do primeiro bimestre. Ok? Então, vocês estavam em atividade, né, já com a professora Ravelli. Eu peguei os materiais que foram repassados, tudo. Então, ela já trabalhou uma parte de DNA com vocês. Gostei do material, achei bem interessante. E a gente vai dar uma revisada nessa parte, ok? Inicial, só para a gente poder fazer, então, uma avaliação dessa parte inicial. Né? Então, a gente vai juntar tudo que vocês já tiveram, né, com a professora Ravelli, com essa parte que eu vou revisar, para a gente fazer uma primeira avaliação, atividade avaliativa. Como que vai ser a nota do primeiro bimestre? Ela vai ser composta por essa atividade diagnóstica que nós fizemos, ok? Aliás, o último dia para entregar hoje, não esqueçam, aí ó, vai valer 3 pontos. E uma atividade avaliativa na forma de uma prova remota.
Provavelmente essa prova remota vai ser nos mesmos moldes que a gente fez esse questionário. Mas eu aceito sugestões de vocês, ok? A gente precisa sim estabelecer um dia para essa prova remota. Ela não vai ter como ficar aberta por bastante tempo, igual eu disse para vocês. A gente vai precisar estabelecer um dia e ver o dia que ficar melhor para vocês. Peguei um dia de aula e sugeri aqui o dia 15/6, ok? Essa prova remota vai valer 7 pontos, junto com os 3 vai dar 10. E quais que seriam os conteúdos? Descoberta do material genético e estrutura do DNA. Que a gente vai fazer uma revisão, ok? A sugestão de data é dia 15/6. Ok? Fica ok para vocês. Vocês preferem outro dia nessa semana. E aí a gente teria que ver, então, um horário para eu deixar disponível essa prova. Provavelmente, sim, aí vocês teriam um cronômetro, né? Essa prova ficaria aberta por um determinado tempo. E aí seria uma coisa um pouquinho mais estruturada, né? Mas os mesmos moldes da atividade que a gente fez. Estou disponível, tá, galera? Então vamos conversar. Dúvidas, sugestões, vocês, por favor, coloquem no Moodle ou mandem no nosso grupo do WhatsApp. Se vocês souberem de alguém que não está conseguindo ter acesso ao Moodle, por favor, me avisem, ok? E a gente vai se mantendo em contato. Beleza? Quero comentários de vocês, então, se está ok, se está funcionando desse jeito. E me avisem de qualquer novidade. Beleza? Valeu, a gente se fala. Até mais.